Neste episódio do Cético do Senso Comum, abordaremos a ideia de que viver em uma nave estelar seria melhor do que em um submarino nuclear moderno. David Rettiger, veterano de submarino que comentou nosso primeiro episódio sobre o design geral da nave estelar, considerou as condições de vida a bordo de uma variante de 9 metros da nave como quartos de luxo em comparação com sua estação anterior em um submarino nuclear. Comparar as condições de vida a bordo de uma nave estelar com as do His Majesty's Ship Victory é comum, mas aparentemente não se pensou muito nisso desde que o astronauta irritado fez sua comparação incorreta, achando que a nave estelar tinha muito mais espaço por viajante do que o navio de Nelson. Vamos analisar essa comparação de novo e depois comparar os dois com um submarino nuclear moderno. O His Majesty's Ship Victory media quase 70 metros da proa à popa. A Starship tem 50 metros de comprimento, sendo 20 metros de espaço utilizável pressurizado, incluindo o convés da comporta de ar. O marinheiro médio do Victory tinha o dobro do espaço habitável que os colonos da Starship terão. O marinheiro Rettiger não especificou o tipo de submarino em que navegou, mas como os da classe Los Angeles são os mais numerosos na Marinha dos Estados Unidos da América e estão em serviço há um tempo, embora não sejam os mais modernos, é uma suposição razoável. Como medir isso? O His Majesty's Ship Victory tem quase 70 metros de comprimento da proa à popa e uma tripulação de 800 homens. A Starship tem 50 metros de comprimento, sendo 20 metros de espaço pressurizado utilizável, incluindo a eclusa de ar. De acordo com Musk, isso seria adequado para 100 passageiros em direção a Marte. Mas o submarino da classe LA 110 metros de comprimento, com uma tripulação de 129 marinheiros e oficiais, portanto significativamente maior que a Starship com uma tripulação de tamanho similar. De fato, é possível acomodar 5 compartimentos de carga da Starship dentro de um único submarino da classe LA. Neste corte transversal, comparando a viga e o rascunho do submarino com a Starship e a Victory, a aparência é essa. A pegada do crosscut é menor que a da Victory, mas um pouco mais alta e larga que a Starship, com 9 metros e 4 de altura e uma viga de 10 metros. Comparando os números da Starship e da His Majesty's Ship Victory, os submarinos da classe LA têm pelo menos 7.800 metros cúbicos de volume interno e transportam uma tripulação de cerca de 129 marinheiros e oficiais, dando a cada homem uma parcela de espaço de cerca de 65 metros cúbicos. Sim, este cálculo inclui toda a maquinaria, artilharia e equipamentos. Na Starship também deve incluir reduções semelhantes, pois precisa ser carregada com tudo o que os colonos ou astronautas necessitarão para sua excursão completa. Cada respiração, cada gota d'água, cada mordida de alimento. Eles também precisam guardar todo o lixo, papel higiênico usado e água negra. Eles precisam de espaço para embalar tudo o que planejam construir ou instalar em Marte. Os submarinos não precisam carregar todos esses materiais porque os marinheiros não levam suas vidas inteiras a bordo. Além disso, eles não planejam colonizar onde desembarquem. Submarinos podem produzir água fresca quando necessário através da dessalinização por osmose reversa, não precisando manter grandes reservas como a Starship exigirá. Os submarinos podem descartar águas negras em mar aberto, por serem materiais orgânicos, já a Starship precisa coletar, armazenar, processar e reciclar cada gota desses líquidos. Quando um submarino precisa de ar fresco, ele pode emergir e reciclar seus tanques ou usar processadores a bordo para separar o oxigênio da água do mar. Se a Starship ficar sem ar ou você se cansar de respirar peidos reciclados, azar o seu, pois não dá para simplesmente abrir a janela. Vale lembrar que, segundo o comandante Scott Kelly, o ar na Estação Espacial Internacional tem cheiro de prisão. Uma combinação de antisséptico, lixo podre e odor corporal. Isso é com apenas 6 pessoas sem tomar banho. Na Starship, há 16 vezes mais. Sailor Rettiger afirmou que as corridas médicas duram 6 meses, mas um submarino, mesmo nuclear, não pode ficar submerso por tanto tempo. Por que não? Mesmo sendo grandes e avançados, esses submarinos não conseguem escapar das limitações de mantimentos. O submarino pode permanecer submerso por até 3 meses sem reabastecer. As despensas são reabastecidas a cada 90 a 100 dias com produtos frescos, carne, leite, ovos e mantimentos do navio. Os submarinistas, aliás, supostamente comem como reis, detalhe que David Rettiger não mencionou. A melhor comida de todos os serviços, segundo relatos. É um benefício da Marinha para voluntários dispostos a servir em submarinos. O artigo destacou um jantar com costela prime, lagosta, cogumelos salteados, batatas assadas, sopa de carne com arroz, pães frescos e sobremesas feitas na hora pelo chefe confeiteiro, incluindo bolos de chocolate e limão.
4 dessas refeições são servidas aos marinheiros em um ciclo de 24 horas. Não conte com os marcianos comendo tão bem assim. O menu terá apenas porções individuais pré-embaladas de alimentos estabilizados na prateleira, aquecidos com água quente. Não haverá produtos frescos, hambúrgueres grelhados, lagostas cozidas ou mesmo um buffet. Cada viajante terá racionamento em todas as refeições por necessidade da comida que consomem e até mesmo da quantidade de água que podem usar diariamente. A Starship ainda precisa considerar cada caloria necessária para os viajantes durante a excursão, sem contar com o apoio de outros navios de suprimentos na superfície. Qualquer coisa enviada antecipadamente e deixada na superfície de Marte será congelada, irradiada e provavelmente danificada. Na verdade, os suprimentos de alimentos na Estação Espacial Internacional têm validade de 12 meses, menos da metade do tempo entre as órbitas de transferência da Terra para Marte. Com tantos marinheiros em espaços confinados, lidar com o calor é um grande problema, mas é facilmente resolvido a bordo de um submarino. Eles usam trocadores de calor para resfriar o ar interior quando preciso. As espaçonaves, como a Estação Espacial Internacional, também enfrentam esse desafio. A silhueta icônica da Estação Espacial Internacional, com seus enormes painéis solares, é um exemplo disso. Muitos pensam que os painéis na Estação Espacial Internacional são solares, mas na verdade, os arrays cinza que se estendem são enormes painéis radiadores de calor que dissipam o calor do interior da estação. O calor gerado pelo corpo humano, se acumulado em um sistema fechado, pode atingir níveis extremos e até fatais. Outro ponto sobre o acúmulo de calor no corpo humano é que quanto mais quente alguém se sente, mais irritado fica, e em um ambiente estressante, temperamentos exaltados podem pôr a missão em risco. E isso é apenas considerando o calor do corpo na equação. As temperaturas da Estação Espacial Internacional podem variar 300 graus de um lado para o outro, dependendo de qual lado está voltado para o Sol. As temperaturas típicas na estação são de 121 graus Celsius ao Sol e negativos 157 graus Celsius na sombra. A Starship terá uma tripulação até 16 vezes maior que a Estação Espacial Internacional e estará sempre exposta ao Sol. Então, onde estão os painéis de troca de calor nesses diagramas? Vamos nos aprofundar nas diferenças e desafios psicológicos e sociológicos entre as tripulações dos dois veículos. Em uma estrutura militar, como a que governa uma tripulação de submarino, você tem níveis de oficiais direcionando as ações da tripulação. Marinheiros que integram tripulações de submarinos são voluntários para essa função específica e precisam ter treinamento adequado para serem elegíveis. Eles também passam por uma avaliação psicológica para garantir que estarão bem em espaços confinados por um longo período. Se tiver tempo, esta apresentação sobre o processo de triagem psicológica do Exército para reduzir a taxa de atrito de 40% nos marinheiros em primeira missão vale a pena ler. O serviço militar é uma estrutura social rígida, com recompensas por serviço exemplar e punições por desobediência a ordens. Os submarinos modernos não têm mais freios, mas um marinheiro infrator pode ser mantido em custódia a bordo até ser desembarcado para enfrentar um tribunal marcial em terra, conforme determinado pelo capitão e aplicado pelo COB ou chefe do barco. A base da lei militar é o Código Uniforme de Justiça Militar, um sistema que permite punições rápidas e às vezes brutais. Uma tentativa de motim a bordo de navio naval ainda pode resultar em pena de morte se determinado pelo painel que supervisiona o Tribunal Marcial, conforme o artigo 94 do Código Uniforme de Justiça Militar. Todo marinheiro em um submarino tem uma função, uma hierarquia a seguir e regras que são aplicadas quando necessário. Os marinheiros são fisicamente aptos, mentalmente saudáveis e serão rapidamente dispensados se não se adaptarem socialmente à tripulação. Musk acredita que levará qualquer pessoa disposta a pagar a tarifa do bilhete de cerca de $200 mil para ir a Marte. Esse paradigma resultaria em uma mistura não treinada da sociedade com diferentes níveis de aptidão física e mental, ego e autoentendimento. Esse sistema seria praticamente impossível de regular. Mais provavelmente, isso exigirá uma estrutura societal semelhante ao sub ou uma estrutura paramilitar semelhante a navios de cruzeiro ou aviões com oficiais no comando, tripulação executando suas ordens e viajantes obrigados a seguir suas instruções. Mesmo em navios de cruzeiro, as ordens do capitão prevalecem e os infratores são restringidos aos quartos ou à prisão até serem entregues às autoridades no próximo porto. Quão irônico é que navios de cruzeiros civis tenham prisões, mas submarinos, como navios de guerra, não tenham.
O isolamento físico dos dois navies ocorrerá em escalas totalmente distintas, trazendo diversos desafios diferentes. Por exemplo, um submarino em perigo seria atendido imediatamente por outros navios nas proximidades, ou possivelmente por um helicóptero de resgate. Submarinos raramente ficam a mais de uma semana de um porto seguro e podem emergir quando danificados para viajar mais depressa, se preciso. Naves estelares rumo a Marte ficam sem assistência assim que deixam a órbita da Terra. Se apresentarem defeito, saírem do curso ou sofrerem falha, a tripulação estará praticamente perdida no espaço. Depois, há o impacto psicológico de ver a Terra desaparecer no retrovisor, com a tripulação sabendo que não podem parar e voltar, mesmo que mudem de ideia. Manter contato com as pessoas em casa ficará cada vez mais difícil conforme se afastam da Terra. Comparemos a realidade da vida em um submarino de 110 metros com a fantasia de viver em uma cápsula pressurizada de 20 metros de uma nave estelar. Faça um tour pelo submarino através do corredor de acesso primário que vai da proa à popa. Os beliches dos marinheiros são pequenos, como mencionou David, o marinheiro, mas os homens não ficam restritos a este espaço a maior parte do dia. Eles têm postos de serviço, trabalhos e exercícios para preencher o dia. Essa atividade dispensa um convés dedicado ao espaço de treino necessário na Starship para reduzir os efeitos da falta de gravidade. Os marinheiros do navio têm acesso irrestrito a todas as áreas a qualquer momento. Um marinheiro pode caminhar 200 metros em seu tempo livre apenas indo de uma extremidade do navio até a outra e voltando sem restrições. Novamente, este veículo possui mais de 5 vezes o volume interno do compartimento habitável da Starship, com uma tripulação similar, e perceba como tudo é compacto para a tripulação e suas necessidades durante no máximo 3 meses no mar. Cada centímetro cúbico do submarino é utilizado para armazenar comida, suprimentos, ferramentas, equipamentos de emergência e efeitos pessoais com pouco espaço desperdiçado. Quando os mantimentos do navio são reabastecidos, toda a carne vai para o freezer, e todos os cantos de um submarino são recheados com suprimentos alimentares. Porém, nas animações do YouTube para Starship, existem janelas de átrio enormes se estendendo por 3 andares, servindo como cenário para concertos de violino. Uma vez que ela pare de tocar, como ela imagina que deve descer? Além disso, não é essa a localização do tanque de cabeçote oxigênio líquido? E sobre essas representações de um deck inteiro de cadeiras de lounge? Essas cadeiras são para você sentar pelos próximos 6 a 9 meses assistindo reprises antigas da Netflix enquanto come macarrão e tibã? Na hora da verdade, Musk nunca divulgou esquemas internos, por isso estamos esperando desde outubro por uma atualização da SpaceX sobre esta máquina. Os conceitos artísticos são tudo o que temos até agora, mas garantimos que se os viajantes tiverem a escolha entre concertos de violino e levar mais 10 toneladas de água, ou comida, ou painéis solares, ou papel higiênico, eles não vão reservar os violinistas. Cada canto da Starship deve estar repleto dos suprimentos necessários aos viajantes sem desperdício de espaço. Se fizerem isso, é improvável que a Starship consiga carregar tudo de qualquer forma. Se algum dia recebermos essa atualização atrasada, talvez finalmente possamos ver como a nave deve parecer por dentro, quantas pessoas ela realmente vai transportar, quantos voos de reabastecimento eles esperam que ela precise, e como diabos um enorme tubo de charuto sem pernas extensíveis deve pousar em pé em um campo irregular de talco. Obrigado por assistir a este episódio do Cético do Senso Comum. Gostaríamos de agradecer aos nossos espectadores pelo contínuo apoio e dar um agradecimento especial aos nossos novos patrocinadores do Patreon, Suni Nizami, Duarte Santas, Alexander Fazelenko e David. Muito obrigado pelo seu patrocínio direto. Por favor, lembre-se de dar um like no vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e se inscrever para que você saiba quando o Cético do Senso Comum retorna.